Eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 3 de março de 2024, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Vamos andar a roda zodiacal com o tarô e depois daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e logo em seguida daremos a mensagem da pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês têm que resolver essa semana, e o baralho cigano vai dar uma mensagem para ajudar vocês a resolverem. E no final, fecharemos com uma mensagem com o Ogham. Vamos iniciar primeiro abrindo a roda zodiacal com o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais. Que os anjos aqui falem através do tarô, aconselhando os 12 signos do zodíaco para essa semana. Vamos lá, embaralhando o tarô e abrindo a roda zodiacal. Então vamos lá, começando do primeiro signo do zodíaco, Áries. Os arianos, sai a carta número 9 do tarô, a carta do eremita, né? Ou ermitão. É um período aí que os arianos, esse 9 traz um fechamento de ciclo, porém lento, mais sólido. O eremita é o sábio do baralho. É uma semana que os arianos têm que usar muito a sabedoria, tá? Então o eremita no tarô, ele representa toda a nossa experiência de vida. Tudo que a gente vivenciou do passado, né? Tudo que a gente aprendeu. Então é uma semana para os arianos trazerem toda essa experiência de vida para fecharem os assuntos, né? O eremita, ele é uma carta que pede um pouco de isolamento, né? Não é uma carta do comunitário, é o contrário. É uma carta que é um período de se isolar um pouco, refletir sobre o passado. É uma carta do passado, refletir de onde vocês vieram, para onde vocês querem ir. E é uma carta de Saturno. Pode ter um pouco de atraso essa semana, lento, porém concretiza. Então, a palavra-chave para os arianos essa semana é paciência, calma, prudência e cautela, um passinho depois do outro. Uma semana boa para os arianos estudarem. É uma carta de estudos essa carta. E como tem essa egrégora, essa energia do passado, é o momento mental dessa reflexão, né? Essa reflexão de tudo que vocês vivenciaram. E vai ajudar isso, essa experiência, para fechar essa semana aí com chave de ouro. Não fiquem ansiosos, atrasa, mas concretiza. Estude as situações, analise as situações, né? Se isole um pouco. E o pessoal de touro, né? Os taurinos. Sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado. O enforcado, assim como o eremita que os arianos tiram, o enforcado que os taurinos tiram também é uma carta de isolamento, tá? Então, tanto arianos como taurinos, isolamento. Essa carta, ela pede para os taurinos fazerem uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, para ver as coisas aí que vocês já estão fazendo e não estão dando certo, né? Bateu lá 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que vocês têm que entrar, né? Então, às vezes vai ter que ter, taurinos, essa semana, que tem que ter uma mudança de visão da situação. Às vezes a situação não vai mudar. A situação não vai mudar, ela vai continuar daquele jeito, mas vocês têm que ter uma visão diferente para tirar o saco de cimento das costas, né? Então, aquele negócio que não tem retorno, que só um faz, é um momento de isolar, né? O enforcado fala, a vida é troca, né? Você trabalha, você tem que ganhar,
né? Você gosta de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você também. O que não vira troca, vira o enforcado, que é prova e expiação. Então, uma semana de sair de cena, taurinos, fazer essa viagem interior, vocês com vocês mesmos, para descobrirem os nós aí, tendo essa visão diferente. E ó, tanto os arianos como os taurinos recomendam-se meditação e yoga, tá? Porque tanto o eremita como o enforcado, o eremita que tira os arianos, o enforcado que tira os taurinos, são cartas que falam de isolamento, de viagem interior, de meditação, de yoga, porque essas técnicas são as melhores para que vocês façam essa conexão com vocês mesmos, tá? Então, taurinos, tire o saco de cimento das costas, né? Não se sacrifique por uma coisa que já virou até de ponta cabeça e não deu certo, né? Isola. E o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta número 1 do tarô, a carta do mago. Muito interessante, porque os geminianos são regidos por Mercúrio e o mago também é regido por Mercúrio. A carta sai domiciliada, né? Então, é muito interessante aí uma boa comunicação. A comunicação vai estar boa, vai estar em alta, né? Aí para os geminianos essa semana. E tá boa essa semana para iniciar projetos, né? É uma carta número 1. 1 na numerologia pitagórica é o novo, o início, começar projetos. Geminianos, mostre as suas habilidades. A palavra-chave do mago é habilidades, mostre as suas habilidades. E é essencial essa semana que vocês dialoguem. Essa é a carta do marketing pessoal, é a carta principal, é uma carta mercuriana de vendas, né, venda seu peixe. E espiritualmente, né, geminianos, não precisa nem falar, o mago. Então essa semana, geminianos, os merlins de luz aí, os magos de luz abençoando vocês para que comece projetos, que mostre as suas habilidades, venda os seus peixe aí, tá? Uma carta de ação. É uma carta muito positiva porque ela traz o equilíbrio dos 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então, ela tem os 4 elementos naturais trazendo esse equilíbrio e uma boa fase para começar as coisas aí com uma grande proteção espiritual. E os cancerianos, o pessoal de câncer, sai a carta do sol, né? Uma das melhores cartas do tarô, né? Então, o sol fala, né? Até tem um termo cigano. O sol clareia. Então, o sol fala que se tem algumas situações aí que não estão lua, que a gente fala, estão obscuras, a tendência é melhorar, a tendência é clarear as coisas, as situações. E vocês vão aí, cancerianos, tá com um pique maior, vai estar com uma energia. Até quando eu faço a limpeza espiritual lá no espaço, eu faço uma invocação do sol na limpeza espiritual, porque o sol queima os miasmas, traz uma força vital, força magnética, entusiasmo, alegria. E essa carta, cancerianos, é a carta da amizade, tá? Então, vocês vão ver essa semana quem são os amigos de verdade. Fala da cumplicidade, da amizade, as coisas clareando. É um momento de expor as situações, né? É fazer isso aqui que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa, esclarecimento de situações e pensar mais em vocês também. O sol fala de um momento mais egoístico, pensar em vocês para as coisas darem. Vocês têm que se ajudar para ajudar o próximo. Isso que o sol fala. Ter contato com a natureza. Então é uma semana aí dos cancerianos brilharem aí e aparecendo pessoas para compartilhar, os amigos de verdade. Uma carta, é uma das melhores cartas do tarô. A gente tem 2 muito boas, essa é uma das melhores cartas do tarô, tá? E o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta da justiça, que é uma das 3 cartas de corte do tarô, tá? A justiça fala: pese, leoninos, essa situação, essa pessoa vale a pena? Se não vale, espada, corta, né? Corta o que não tá bom. A dama da justiça, né? Não é uma mulher que tem, numa mão ela tem uma balança, na outra espada. Então, a balança é para pesar e a espada é para cortar, leoninos. É uma semana que vocês têm que usar mais a cabeça do que o coração, tá? Então, é uma semana mais mental, mais estratégica, mais lógica. Então, uma semana, a justiça é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, mas em compensação ela é toda
mental e estratégica, né? A palavra-chave da justiça, Leonino, é separação. Separa o que está bagunçando. Vocês têm o poder de fazer isso, tá? Ela é uma carta que traz esse poder, o poder de organização. A justiça é a carta mais quadrada do tarô, a carta da ordem, da regra, da disciplina. Mas às vezes, para a gente colocar ordem no galinheiro, tem que meter a espada, não dá para ser fofo. A justiça não é sessão fofura, tá? Então, período de cortar o que está bagunçado aí. E formalizar, né? A justiça fala de formalizar, lidar com papéis, tudo que for importante essa semana, leoninos, nada de boca, tudo na parte mais burocrática, né? Bom para mexer com questões jurídicas e papéis também, né? Então, é uma carta extremamente positiva, é uma das 4 cartas da moral e ética, as coisas, fala da honestidade, a coisa tem que estar certinha. E o pessoal de Virgem, os virginianos, sai a carta da temperança, né? O que é a temperança? Pega água quente, pega água fria e tempera. Nem tão quente, nem tão frio, né? É uma carta de equilíbrio. Equilíbrio do quê? Equilíbrio das emoções, né? Por que eu falo isso? Equilíbrio das emoções, porque ela é uma das 3 cartas do tarô das águas. O elemento água no esoterismo fala das emoções, dos sentimentos. E aí é água equilibrada. Então, qual é a dica para vocês, virginianos, essa semana? Nem o ódio, nem a paixão, que são sentimentos extremos. É um período para ter esse momento de fluidez, paz interior, tranquilidade, para realmente ver o que vai continuar, né? A palavra-chave da temperança é continuidade e fluidez, né? Mas para vocês verem realmente com clareza o que tem que continuar, o que tem que fluir, vocês têm que ter essa paz interior, esse equilíbrio emocional, tá bom? É uma carta de anjo, tem uma proteção angelical aqui, uma proteção da linha dos anjos para vocês conseguirem essa paz interior. E ela é uma carta de transformação benéfica. Ela pega o quente e o frio e transforma no equilíbrio do morno. Então fala de uma transformação benéfica, fala para trazer esse momento de paz. É uma das cartas de acordo. Então, virginianos, é uma boa semana aí para fazer os acordos. É uma carta alquímica que traz uma transformação equilibrada para fazer o acordo. E a linha dos anjos abençoando vocês aí, tá bom, virginianos? Para trazer esse momento de equilíbrio, né? Das coisas fluírem com naturalidade, sem contratempos, tá? E o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta da roda da fortuna, tá? A roda da fortuna é uma carta, uma das 3 cartas de grande movimento do tarô, né? Nós temos 3 cartas bem movimentadas e a roda da fortuna é uma delas. Então é um período de um grande movimento aí essa semana para os librianos. Mas todo movimento, né, librianos, toda mudança causa um período de instabilidade, né? É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, librianos, nesses momentos de mudança que causam estabilidade, tem que sair de cima, tá? É uma carta de evolução, então é um início aí para os librianos, um início transformador, né? É um início que vocês vão conseguir transformar as coisas, mas a dica é ter ligeireza e é ter praticidade. Uma das palavras-chave é praticidade. Então, vocês têm que ser ligeira. A roda da fortuna fala assim, ó, a onda vai passar. Se você deixar passar a onda vai embora e você não pega a onda. Então, tem que ser rápido, uma carta de movimento, né? Tem que ser prático. Então, e é uma carta de sorte. O destino vai trazer para vocês, librianos, momentos de sorte para vocês mudarem aí o que tem que ser mudado, tá? Então, é um período que é uma carta de evolução, tá? E aí, o pessoal de Escorpião, os escorpianos, sai a carta da Lua. É uma semana que pode vir à tona assuntos com mulheres, família e assuntos de origem. A Lua é uma carta que fala disso, fala da família. E essa carta, escorpianos, desculpa. Essa carta, ela é uma carta do perdão. Então, uma semana boa aí para os escorpianos praticarem o Ho'oponopono.
perdoar as pessoas que te magoaram, se perdoar, é a carta do auto-perdão, limpeza de traumas, dores do passado e ressentimentos do passado. É uma semana de reflexão emocional, ela é uma carta do passado, mas é uma carta emocional. Então, é um período de pegar, fazer essa reflexão emocional do passado e limpar as mágoas e os ressentimentos. É uma semana que os escorpianos têm que usar a magia da sensibilidade, da emotividade, para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando essa semana está embaçado. A lua é a carta dos segredos, dos mistérios e da máscara. Então, às vezes, vão estar mostrando uma coisa que por trás tem outras coisas. Então, uma semana aí mais receptiva, de menos ação aí para os escorpianos, para observar as coisas. A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente e minguante. Ela é uma carta de instabilidade. Então, a coisa essa semana, escorpianos, pode não estar muito clara. Então, use a sensibilidade, a magia da sua emotividade para enxergar as coisas além do que estão mostrando, tá certo? E uma semana boa para mexer com magias, com limpezas também, né? Certo? E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta da morte, que é outra carta de corte também, né? Assim como os leoninos tiram a justiça, né? Os leoninos tiram a justiça, que é uma carta de corte. Os sagitarianos também tiram uma carta de corte, que é a morte. A morte fala, sagitarianos, é um período de cortar o que já não está bom, né? É uma semana aí para os sagitarianos, uma semana de transição. E a morte, ela dá uma orientação muito pontual, tá? Muito pontual. Se vocês tiverem sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então, mude o padrão de comportamento para mudar o resultado. Então, essa é a orientação da morte para os sagitarianos essa semana, né? Até quando eu dou o curso de baralho cigano, eu dou um exemplo que é assim: vocês querem o suco de laranja? Vocês pegam a laranja, espremem e sai o suco. Agora, se vocês quiserem o suco de pêssego, vocês têm que mudar a fruta. Então, essa semana, sagitarianos, para mudar uma situação aí que está incomodando, vocês têm que mudar, às vezes, o padrão de falar, o padrão de agir, para a pessoa se mancar e não fazer mais aquilo com vocês, tá? Então, não adianta ter sempre o mesmo padrão de comportamento e querer um resultado diferente. O resultado vai ser o mesmo, certo? Então, uma carta de mudança radical aí, de padrão de comportamento, para cortar as coisas que tá patinando e que não tem mais jeito, né? Mudança radical aí para os sagitarianos essa semana. E os capricornianos, o pessoal de Capricórnio, sai a carta 0, que é a carta do louco. Olha, o próprio nome fala aí, Capricorniano 0, é uma semana boa para começar coisa do zero, começar coisa nova, se atualizar, se modernizar, né? O louco, ele é o modernex do baralho, é uma carta regida por Urano. Então traz criatividade, futurismo, sair, né, capricornianos, daquela coisa clássica, tradicional e conservadora e ir para uma coisa mais original, criativa, diferença, trazer mais leveza. Essa é uma das cartas dos prazeres do tarô. A gente tem 2 cartas dos prazeres, né? E essa é uma delas. Então, trazer leveza, né? O louco, a gente fala brincando entre a gente esotérico, o louco é a peninha do baralho, é a leveza. Então, trazer leveza, usar os instintos, né? E é uma carta de libertação, né? Quando a gente estuda o tarô do lado filosófico, a filosofia do tarô, a gente vê que o louco, ele sai do caos. Ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai buscar. O que ele vai buscar, nem ele sabe. Olha o nome da carta, o louco. Mas ele sabe que pior que aquilo não fica, então ele anda. Por isso que o louco é chamado do andarilho, peregrino, buscador. Então busque a sua leveza, busque a felicidade, busque se libertar de situações que trazem crise, insatisfações e insegurança, e busque se modernizar, se atualizar. O louco é a principal carta de movimento do tarô. Ele é o 0, é o pontapé inicial para o 1, para o 2. Ele é o início de todo o ciclo evolutivo do tarô. Então, é a carta de maior movimento. Então, capricornianos, essa semana é um movimento para o novo, para o moderno, para arriscar, para usar o instinto, para trazer
trazer os prazeres, né? É isso. E vamos lá para o pessoal de Aquário, os aquarianos. Os aquarianos sai a carta dos enamorados. Aquarianos, essa carta, ela é uma carta mediúnica da intuição. A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. Então é o teu Deus interior, a sua centelha divina essa semana, aquarianos, falando o que vocês vão fazer. Essa carta, aquarianos, quando a gente chega no 6, no ciclo evolutivo do tarô, a gente chega nos enamorados. Essa carta é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Então é um momento que vocês podem ter dúvidas aí de algumas questões. Nesse momento de dúvidas, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Não seja influenciado pelo seu meio. Não entre em rodinha de fofoca. Escute a voz do seu coração. O próprio nome da carta fala, Os Enamorados. Tá? Então é uma carta que traz essa semana de impasse, de dúvida, mas a resposta está dentro de vocês. A palavra-chave dos enamorados é diversificar. Então não é uma semana, aquarianos, de focar em um setor só da sua vida, em um projeto só. É um momento de cuidar de todos os setores da sua vida, de fazer vários projetos. A gente fala brincando, mas é verdade. Os enamorados é o franco atirador. É subir a chupacana, andar de bicicleta, fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Diversificar. E é uma carta regida por Vênus, né? Então faça as coisas lindamente, belamente, faça as coisas com amor, né? Afrodite, Vênus, né? Então traz esse momento de dúvida, mas a resposta está dentro de você. Diversifica, não fica focado numa coisa só. E assim como o louco, que os capricornianos tiram o louco, os enamorados também é uma carta dos prazeres. Então, aquarianos, trazer os prazeres para sua vida aí, tá? Vênus, Afrodite, fala da beleza, dos prazeres, da coisa do coração, né? Então, uma semana que os aquarianos, né? Os aquarianos vão ter que usar os instintos para resolver as questões. Não entre em roda de fofoca, não pergunta para ninguém. A resposta está dentro de vocês. E o último signo da roda zodiacal é Peixes, né? Os piscianos, sai a carta da Imperatriz, a grande mãe do tarô, a carta da fertilidade. Então, piscianos, vocês vão ter essa semana a proteção da grande mãe, trazendo fertilidade nos projetos. É o número 3, a Imperatriz, traz o crescimento, a expansão. Mas a Imperatriz, no ciclo evolutivo do tarô, é o trabalho do tarô, né? Então, é um período que vocês têm que trabalhar com muita praticidade em cima dos seus projetos. A gente fala brincando, mas é verdade, a Imperatriz é a executivona do baralho, ela é prática. Então trabalhe com praticidade. É uma semana que os piscianos têm que se colocar, mostrar para o que veio, mas de uma forma inteligente e estratégica. A Imperatriz é uma líder, é uma autoridade. Então não é uma semana de vocês se esconderem embaixo da mesa. Se mostre, né? Mostre para o que vem, mas de uma forma inteligente, estratégica, sem ser arrogante, né? Sem ser prepotente. E trabalhe com praticidade. E traga os bons contatos. A Imperatriz é os bons contatos. Se una a pessoas que valem a pena. Una-se com pessoas que acrescentam. Vamos para a mensagem dos aniversariantes da semana? Quem está fazendo o seu ano novo pessoal? Vamos pedir para Odin, o deus das runas, trazer a mensagem para os aniversariantes dessa semana. Vamos lá. Olha, sai a runa do deus Ing, fala da fertilidade. Tá? Fala de fertilidade nos projetos. Aniversariantes dessa semana, vocês vão ter no seu ano pessoal coisas novas. Essa runa é como se fosse a carta da morte junto com a carta do mago, sabe? A carta da morte cortando um ciclo, né? E o mago começando outro ciclo. Então fala de fertilidade. E esse deus Ing ou Ingus, né? A runa chama Ingus, ele fala disso. Ele fala de fertilidade no começo, né? Até parece ali uma sementinha, né? A sementinha. Então plante a sua sementinha porque vai ter coisas novas. Mas para essa sementinha florescer, vocês têm que cortar algumas coisas antigas aí. É como eu falei, é a carta da morte junto com o mago. Então fala do Deus Ing abençoando vocês, trazendo a fertilidade, trazendo oportunidades novas e vocês conseguindo limpar o que não tem fertilidade, o que vocês vão perceber que não vai brotar mais. E agora vamos para a pergunta mental.
Vamos lá para a pergunta mental. Mentalize uma questão que vocês aí estão pendentes essa semana, que vocês têm que resolver. E o baralho cigano, através das runas, o baralho cigano, através de Santa Sara Kali, de todo o povo do Oriente, vai ajudar vocês. Pensa firme aí, hein? Santa Sara, todo o povo cigano ajudando. Olha lá, sai a carta da cruz, que é um 36. Vocês vão fechar ciclo, mas às vezes vai ter um pouco de dificuldade. A cruz, ela é dúbia, né? Ela fala, ó, vocês vão fechar um ciclo, mas às vezes vai ter que se sacrificar mais. E a cruz fala o seguinte, ó, tem o plano terrestre, a imagem da cruz, horizontal terrestre, vertical, o que é? Somos nós. E o vertical, o horizontal, é a união do celeste com o terrestre. Então, se una a parte espiritual. Pode ter sacrifício para vocês resolverem. Ela fala do sacrifício, mas ela fala da libertação. A cruz é dúbia, né? Quem está na cruz não está liberto. Mas a hora que é liberto, tem aquela emanação. Então, fala, desse 36, vocês vão fechar. Se conecte bem firme com o plano espiritual. Pode ter um sacrifício, mas resolve. A cruz fala do sacrifício e vitória. Vai sacrificar, mas tem a vitória, tá? E aí, vamos para fechar aqui com o Oga, pedindo a orientação para Odin, ou para o Deus Celta Ogma. O Deus Celta Ogma aqui, ele vai trazer a mensagem das árvores para vocês essa semana. Vamos ver que árvore sai. Olha aqui. Então, aqui sai a árvore dos obstáculos passageiros, né? Aqui sai a árvore do espinheiro branco, tá? Então, o espinheiro branco fala que vão ter aí essa semana algumas situações meia espinhentas, mas que vocês têm que ter a humildade e a estratégia para passar, né? Então, quando a gente tem uma floresta com espinheiro branco, fala assim, ó, você passa essa floresta? Passa, mas você tem que abaixar, né, e assim, se jogar, serpentear para passar. Então, qual é a dica do Deus Celta Ogma, né, para vocês? Olha, vocês têm que ter esse jogo de cintura, humildemente, né, e resolvendo as coisas. Não dê as costas pro problema. O problema tem solução, mas se abaixe, seja humilde e traz esse momento de flexibilidade. Olha, gente, para consulta oracular, limpezas espirituais, cursos profissionalizantes, ano pessoal através da numerologia pitagórica, vocês vão agendar, né, no 987886000, tá? Vou repetir, hein? 987886000. É lá que vocês fazem a marcação das consultas, tá bom? Vocês mandem a mensagem ou por escrito ou mensagem de voz. E entre lá no meu site. Lá no meu site tem o conteúdo completo do meu trabalho, tem o ambiente do Espaço Esotérico Estrela Divina. Vai lá. espacoesotérico.net. Vou repetir, entra lá. espacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, para postar diariamente a energia espiritual do dia e vocês se conectarem logo cedo com a energia espiritual do dia, né? As redes sociais é Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, hein? Evelyn Jimenez Sanches. E tenham uma boa semana.